Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana Mello e criei esse canal para que a gente possa dividir experiências, né, em relação à saúde psicológica, né? Não sou profissional da área, mas sou uma pessoa que sofro de uma doença psicológica e quero aqui trocar experiências, né? Mostrar como que eu superei as minhas dificuldades e que vocês também dividam a de vocês comigo, né? E hoje eu quero pedir muito a ajuda de vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, dar um like aí, por favor, para ajudar a gente a crescer e essa rede de apoio puder ir mais longe para ajudar mais pessoas. E o tema que eu vim falar hoje é sobre a estigmatização das doenças mentais. A pergunta que eu venho falar: por que as doenças físicas, como uma paraplegia, um câncer, as pessoas não debocham? Se você vê uma pessoa com câncer na rua, ou na sua família, ou no seu convívio, qual é a sua reação? Se sensibilizar, né? Tentar dar um apoio, uma ajuda, tentar fazer algo para que aquilo melhore para aquela pessoa, né? E um paraplégico, você vai caçoar dele? Mas por que a gente não faz isso com as doenças visíveis físicas? Porque a nossa consciência, né, os nossos princípios não deixam a gente caçoar, né? Porque a gente vê que aquilo é maldade, que aquilo é crueldade com a outra pessoa. Mas por que com as doenças psicológicas tem que ser diferente? Essa é a questão. Muitas doenças psicológicas, como a depressão e a ansiedade, são levadas como bobeira. Quem nunca ouviu falar, isso é frescura, isso é falta de Deus? Procura uma ocupação que você melhora, menina. Isso aí ela tá se fazendo assim para não trabalhar. Quem nunca ouviu isso? Você é muito mimada e você não consegue o que quer, você ficou assim. É assim que são tratadas as doenças mentais, as doenças do psico, as doenças psicológicas, né? Elas são tratadas de maneira vulgar, elas são tratadas de maneira como se elas não existissem. Só que às vezes as doenças psicológicas são tão fortes, que elas atingem inclusive o lado físico. E pro teu físico tá bem, a tua mente tem que estar bem. É uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da vida, né? Se a tua mente não tá bem, o teu físico também não vai estar bem. Então por que não dar importância à saúde mental? Mas no meio de tanta informação, em pleno século XXI, onde as pessoas têm oportunidade de buscar conhecimento, as pessoas continuam não buscando e preferem acreditar que isso é frescura, que depressão não é doença, que ansiedade é frescura, entre outras doenças psicológicas, né, que as pessoas têm. Então, tá na hora da gente acabar com esse preconceito, né? Tá na hora das pessoas se informarem. Então, uma pessoa que está sofrendo de uma doença psicológica, ela não precisa de mais alguém para dar um chute, empurrar ela, para dizer que ela tá fingindo, para dizer que o que ela tá sentindo é frescura, é preguiça. Isso é ter empatia. Quando você olha uma pessoa com uma doença mental e você acolhe, você dá apoio. Mas é cruel quando você diz essas coisas pejorativas. Porque você não diria uma coisa pejorativa para alguém que está com câncer, para alguém que está tendo uma doença visível ali. Às vezes a doença psicológica não é visível aos nossos olhos, mas só quem passa é que sabe a luta diária. Só quem passa. Então o que a gente pode fazer? É dar apoio a essas pessoas, é dar carinho, é dar uma palavra amiga. Às vezes elas só querem conversar, desabafar, serem ouvidas. E por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente tem que criticar? Por que a gente tem que dar sempre uma opinião negativa? Por que a gente não pode ver os dois lados? Né? Se você conhece alguém que talvez finge ter uma doença psicológica, essa pessoa com certeza tem uma doença psicológica. Um desvio de caráter, um desvio de personalidade. Porque ninguém finge. Quando a pessoa chega ao ponto de contar que ela tá com algum problema, é que ela já chegou no fundo do poço, não tem saída. Porque as pessoas que têm esses problemas geralmente têm vergonha. Elas não se sentem à vontade de falar isso com absolutamente ninguém.
porque não dá vontade, você tem vergonha, você se sente fraco. Aquilo soa como fraqueza, tanto para ela quanto para as outras pessoas. Então ela evita de falar esse tipo de assunto. Então para ela falar é porque ela tá precisando muito desabafar, e talvez você seja aquela pessoa ali. E aí o que ela espera de você, então acaba que muitas pessoas acabam não contando, né? Por medo, por ter medo de sofrer preconceito, rejeição, exclusão, deboche, ser descredibilizada, porque aí quando ela falar qualquer coisa vão falar: ah, ela é louca, ela é maluca. Então as pessoas escondem esse fato. Então a gente tem que botar a cabeça no lugar e pensar em ter empatia por essas pessoas e não criticar. E você que está passando por isso, por outro lado, não tenha medo. Converse com alguém, converse com um amigo, com um familiar, até porque às vezes a gente mesmo tem preconceito achando que as pessoas vão criticar a gente. E a gente pode se surpreender com o apoio que a gente pode receber. Então eu sei que de início as pessoas vão ter esse receio mesmo de falar, né, com medo do julgamento. Mas o isolamento às vezes é natural, né, de cada diagnóstico, mas a gente precisa buscar essa maneira de falar. Falar alivia, tira o peso da alma. Então a gente tem que talvez buscar alguém de confiança, alguém que a gente sinta que não vai nos julgar e contar. Às vezes alguém da família, às vezes alguém que você nem imagina que vai ter essa sensibilidade, pode te surpreender. Então, quando passar esse período que eu sei que de conhecimento, de entender, procure alguém para conversar. E caso você queira, esse canal está aberto exatamente para isso, para que a gente possa conversar, trocar essa ideia e se ajudar. Buscar maneiras, né, de um estar ajudando o outro a se abrir, a se sentir apoiado nessa luta, né, que não é fácil. Então pode contar comigo sempre que vocês precisarem e eu espero também poder contar com vocês. Quem tiver qualquer dúvida, quiser desabafar sobre qualquer assunto, pode comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder e também compartilhar minhas experiências. Eu pretendo toda vez, uma vez por semana, postar um vídeo com algum tema que possa estar agregando valores tanto a mim quanto a vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima!